TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Saúdo você, meu irmão, minha irmã, com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui começando a nova série de conteúdos do programa Conversas Bíblicas. E neste programa nós vamos tratar do seguinte tema: a Igreja viverá o período da grande tribulação. E hoje conosco temos o pastor Marcelo Ferreira, que vai discorrer um pouco sobre esse tema. Paz do Senhor, Marcelo. A paz do Senhor Josias, a paz do Senhor a todos os irmãos. É uma alegria estar aqui novamente para estudarmos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. O nosso objetivo hoje é entendermos acerca do arrebatamento da igreja e se haverá um segundo momento de arrebatamento ou não. E a resposta que temos é que não haverá. A igreja será arrebatada e não participará do período chamado a Grande Tribulação aqui nessa terra. Para isso é importante nós entendermos o que é a Grande Tribulação, que período é esse chamado de a Grande Tribulação. Esse é um tema e é um termo bíblico que fala sobre um período de 7 anos em que haverá grandes lutas sobre a terra, em que o homem, aqueles que aqui ficarão, aqueles que não serão arrebatados, passarão momentos muito difíceis. Nós vamos discorrer sobre isso no programa de hoje. Enquanto isso, simultaneamente, a igreja que já será ou já estará arrebatada estará na eternidade, num período chamado de As Bodas do Cordeiro. Muito bem, agora nós vamos conversar com o pastor Marcelo Ferreira e ele vai nos trazer alguns textos bíblicos que nos explicam mais detalhadamente isso que acabamos de afirmar. Pastor Marcelo, há fundamentação bíblica? Podemos considerar alguns textos bíblicos que nos dão esta certeza desta afirmação que acabamos de fazer? Sim, Josias. Há uma base bíblica forte, abundante, e há uma linha na palavra que mostra que realmente a igreja não vai participar da grande tribulação. O primeiro exemplo que eu daria, a primeira citação, é uma promessa do Senhor. Em Apocalipse 3:10, o Senhor faz uma promessa à igreja de Filadélfia, dizendo: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação ou da hora de tribulação que há de vir sobre o mundo e sobre os habitantes da terra. Então, veja, ali tem uma promessa do Senhor para a igreja. E observe, os irmãos, que o texto não diz assim, sobre a hora da tentação que há de vir sobre a igreja de Filadélfia, ou sobre vós, não, sobre a terra, sobre o mundo. Então, esse primeiro exemplo que damos é que ali há uma promessa da parte do Senhor que o Senhor vai poupar a igreja deste período chamado a Grande Tribulação. Muito bem, glória a Deus. Há ainda, pastor Marcelo, 2 textos na palavra de Deus que garantem, que confirmam que o Senhor vai poupar a igreja desse momento que a Bíblia chama de momento da ira. Eu vou lê-los aqui. Um deles está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no verso 10, que diz o seguinte: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O outro texto, também na primeira carta aos Tessalonicenses, está no capítulo 5, no verso 9, que diz o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós podemos entender esses 2 textos aplicados a essa afirmação que fizemos, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação? Então, veja só, aí fala, esses 2 textos está falando que o Senhor vai livrar a igreja, vai poupar a igreja desse momento da ira. O que acontece? A 5ª trombeta, a 6ª e a 7ª são juízos de Deus. É a ira de Deus sendo derramada sobre a terra.
Aí eu farei uma observação interessante. A primeira trombeta, a segunda e a terceira, o Senhor toca na ecologia, no verde, nas águas e no mar. Na quarta trombeta, o Senhor toca nos astros celestes, o Sol, a Lua e as estrelas. Mas veja, observe, na primeira, segunda, terceira e quarta, o Senhor não toca no homem. Toca na ecologia, toca nos astros celestes. Agora, na quinta, na sexta e na sétima, toca-se no homem. Claramente há uma mudança. Tanto que a partir da quinta, porque na quarta trombeta marca o arrebatamento da igreja. Na quinta marca a mudança por quê? Na quinta trombeta se diz, não se fira mais, para não ferir mais o verde, a erva, nem as árvores. Inverte. Se aqui antes estava tocando na ecologia, na quinta em diante é uma ordem que não se tocasse mais na ecologia, mas no homem. Na quinta em diante, quem vai ser ferido é o homem. E é dada a ordem para que fira os homens que habitam sobre a terra. Então, nesse momento de ira, a igreja não vai estar presente. É isso que Paulo está dizendo. Ele nos salvou para nos livrar do momento da ira. Ele não nos destinou para a ira. A sexta trombeta, pastor Josias, por exemplo, fala que a terça parte dos homens morrerão. Veja que há uma mudança. Na primeira, segunda, terceira, quarta, é uma terça parte do sol, do mar, do verde. Agora não, é uma terça parte do homem. Então, quando a ira de Deus vier cair sobre o homem, Paulo diz, o Senhor não nos destinou para a ira, mas Jesus morreu, nos resgatou para nos livrar da ira. Antes dessa ira, a igreja vai ser arrebatada. Glória a Deus. Há vários textos bíblicos que confirmam e reafirmam esse entendimento. Por exemplo, um outro texto da Palavra do Senhor que eu gostaria de ler aqui e que também reafirma, reforça esse entendimento do arrebatamento da igreja, está no livro do profeta Isaías, no capítulo 57, no verso 1, que diz assim: perece o justo e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados, sem que alguém considere neste fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal. Glória a Jesus. Esse versículo, pastor Josias, ele é muito mais do que só um versículo. Ele mostra uma característica de Deus. Eu acho que isso é interessante frisar aqui na nossa conversa. É porque são mais do que versículos. Mostra uma característica de Deus ou uma forma dele agir. O texto está dizendo que o Senhor, antes que venha o mal, o justo é levado. Antes que venha o mal, o justo é arrebatado. E nós vamos ver que em toda a palavra foi assim. Não vai ser só na grande tribulação. Em toda a palavra foi essa a forma de Deus agir. Vamos aqui a 3 exemplos. Sodoma e Gomorra. Quando o Senhor derrama o juízo sobre as duas cidades, o que o Senhor fez antes? O Senhor tirou Ló. Antes que venha o mal, o justo é tirado. Antes que venha o mal, o justo é arrebatado. Antes que viesse o juízo, o Senhor tira a família de Ló e vem o juízo. Antes que venha o juízo sobre a terra, o Senhor vai tirar a família de Deus, que é a igreja. Outro exemplo, Noé, que foi um dilúvio sobre a humanidade. Quando veio o dilúvio, o que o Senhor fez antes? Tirou Noé e a família. Noé entrou na arca, fechou a porta, veio o juízo. Então o Senhor sempre tira os seus antes. E interessante, só que é uma observação, pastor Josias, que a porta depois não abriu. Entrou, o Senhor fechou a porta, não abriu mais. Depois que a igreja for arrebatada e a porta se fechar, a porta da graça para os gentios, a porta não se abre mais. E aí, até uma coisa interessante, porque o Senhor fechou a porta da arca por lá de fora. Porque eu creio que Noé era um homem tão bonzinho, Noé era um homem tão piedoso, de coração tão bondoso, que se as pessoas lá fora estivessem gritando,
né, como as 10 virgens, né, gritando, socorro. Noé era tão bondoso que ia acabar abrindo. Então, o Senhor abriu, fechou para lá de fora para não ter esse perigo. Até hoje, existem pessoas como Noé que querem abrir a porta depois que ela se fechar, mas na verdade você vê que não vai. Um terceiro exemplo, que eu falei de 3, o Mar Vermelho. Enquanto o povo estava atravessando o Mar Vermelho, e o mar em cima do mundo, né? Das nações, né? O Mar Vermelho fala também do sangue de Jesus. Enquanto Israel estava atravessando o mar, o Senhor segurou as águas. Estava Israel passando, os egípcios entraram, o Senhor segurou. Quando Israel saiu, quando o povo do Senhor saiu, o Senhor soltou as águas. Mas enquanto estava o povo dele, então o mal vem depois. Então você vê que o texto de Isaías 57, ele fala de uma característica do Senhor. E assim vai ser. Antes que venha o mal, antes que venha a grande tribulação, o justo, aquele que é justificado pelo sangue de Jesus, a igreja vai ser arrebatada. Glória a Deus. E quando for arrebatada, começa a grande tribulação para aqueles que ficarem, começa as bodas do Cordeiro para a igreja que estará na eternidade. E há também um texto bíblico, né, um trecho da palavra de Deus que fala sobre isso, sobre esse momento de festa da igreja, de bodas da igreja, onde a igreja estará vivendo esse momento, e que aqueles que não estiverem preparados não estarão participando, que é o texto da parábola das 10 virgens, conhecido como a parábola das 10 virgens, que ilustra muito bem isso. Fala-nos um pouco sobre isso, pastor. Então, pontuar primeiro que ali era só uma noiva, né? As 10 virgens não eram noivas. No casamento da antiguidade, em Israel, a noiva, quando ia se casar, ela ia em um cortejo com ela, né? Das virgens iam com ela e se encontrar com o noivo, chegavam antes, ficavam guardando. Então era uma noiva e ali as virgens, que eram as convidadas, que faziam parte do cortejo da noiva. Ou seja, só existe uma noiva, só existe uma igreja, mas aqueles que estão vivendo junto com a igreja. Fazer outra observação, pastor Josias, é que ali não é uma parábola que se diz respeito a Israel, porque a noiva é a figura da igreja, então não se pode aqui colocar Israel, porque a figura da noiva é da igreja. Então o que você se vê ali? O noivo veio. À meia-noite, ouviu-se uma voz, aí veio o noivo. Ele entrou. Quem está preparado? As que estavam preparadas entraram com a noiva e com o noivo. As que não estavam, ficaram. Elas vão vir depois e gritam e batem, abre-nos. Ele não abriu. Então, mostrando que quando Jesus voltar, ele vai levar a igreja com ele. A igreja vai entrar na eternidade. Quem estiver com a igreja vai entrar junto com a candeia acesa, mas depois que a porta fechar, não vai se abrir de novo para os gentios. Para a igreja não se abre de novo. A grande oportunidade é até a vinda do Senhor Jesus. Por isso é que nós não pregamos que haverá uma segunda chance ou uma segunda chamada. Quem não for arrebatado agora poderá depois ser salvo. Não. Depois que a porta se fechar, o noivo não vai abrir de novo para os gentios. Glória a Deus. Pastor Marcelo, esse é um tema que certamente nos proporcionará outros programas como esse, com certeza. Porque é um tema que não se esgota aqui. Nós não temos, inclusive, a intenção de esgotá-lo aqui e certamente em outras oportunidades nós estaremos tratando mais uma vez do tema do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus, né, do período da grande tribulação, das bodas do Cordeiro, tudo aquilo que envolve esse momento profético previsto na palavra do Senhor. Nós estamos chegando então assim ao final deste programa Conversas Bíblicas, como falamos, da nova série de conteúdos do programa Conversas Bíblicas. Agradecemos a sua audiência, convidamos você a outras vezes participar conosco. Queremos deixar a nossa saudação, pastor Marcelo, muito obrigado pela sua presença. O senhor quer dar algumas palavras para os nossos irmãos? Agradeço aqui o convite e reforçar o que o pastor falou, Josias. Não tem como esgotar um assunto desse, né, em um só programa. Há outros textos. Paulo fala
em Tessalonicenses 2,6, sobre isso também, é o único que detém agora, até que seja tirado. Em Levítico há também texto sobre isso. Os irmãos poderão estudar com mais calma e agradecer então assim o convite, estarmos juntos, é sempre uma bênção, e a todos a paz do Senhor. Glória a Deus. Muito bem, continue conversando conosco. A Rádio Manaim, a TV Web Manaim, através desses veículos que o Senhor nos concedeu, você pode interagir. Mande-nos e-mails, participe, contate-nos através do e-mail contato@tvwebmanaim.com.br. Você pode ali escrever a sua sugestão, falar sobre aquilo que você aprendeu, sobre o programa Conversas Bíblicas e sobre todo o conteúdo que está na TV Web e também na Rádio Manaim. Nós assim chegamos ao final deste programa. Rádio e TV Web Manaim, juntas, realizando a obra do Senhor Jesus. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.